Estou aqui novamente com você para falar sobre mais uma mulher inspiradora. Bom, no dia de hoje eu quero falar sobre duas mulheres que nos inspira, nos ensina a ser melhores. Mulheres a quais nós devemos pegar o exemplo e transmitir para essa geração nova, esses meninos que estão aí, em nome de Jesus, que nós possamos conseguir influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós encontramos sobre ela em 2 Timóteo 1, versículo 5, que diz assim: recordo-me da fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Bom, aqui é uma carta de Paulo a Timóteo, falando para ele que recorda dessa fé, né, dessa grande fé de Timóteo, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Paulo deixa registrado aqui o nome dessas mulheres. Não temos tanto relatos, né, igual nas outras passagens, a qual tem detalhes, né, riquíssimos de informação sobre a pessoa, que nós temos pouca coisa falando sobre essas mulheres, mas que já é o suficiente para entendermos que o que elas tinham de fazer, o seu propósito foi bem feito. Porque deu resultado, chegou em Timóteo. É assim que nós sabemos se estamos vivendo uma vida realmente coerente com o propósito de Deus para nós. Se tem dado resultado, você está no caminho certo. Se não tem dado resultado, você está fazendo alguma coisa errada. Reveja seu percurso, observe o que você tem feito de errado e arrume a rota, né? Como se você tivesse aí com o seu GPS ligado e você sai da rota, volta para o lugar a qual Deus te chamou. É isso que elas fizeram com sucesso, andaram na rota a qual Deus sonhou para a vida delas. Nós estamos falando de um período a qual não era fácil anunciar sobre Jesus, né? Lóide, que é a avó, é a primeira geração, nós estamos falando de 3 gerações de pessoas a qual amaram a Jesus, né? Então, Lóide, como a matriarca da família, né? Ela foi uma mulher a qual sofreu grandes coisas para aprender essa verdade. Ela teve que ser instruída, a gente só passa aquilo que nós aprendemos, né? Nessa época, mulheres não eram letradas, somente os homens. E ela tem esse conhecimento, como ela conseguiu isso, né? Por isso que elas são exemplo extraordinário de ensino. Mulheres que viveram num período ao qual não era fácil pegar um livro e ler, não era fácil ter acesso às escrituras, e elas tiveram, elas conseguiram e transmitiram. Lóide transmite para Eunice, Eunice, por sua vez, transmite a Timóteo esse amor a Jesus, essa devoção a Jesus. É isso que nós temos que passar para a nossa geração. É isso que nós temos que instruir, né, as pessoas que estão ao nosso redor. Esse mesmo amor a qual nos alcançou, essas pessoas também têm que amar. Nós temos que passar tudo que temos dentro de nós, toda a verdade que tem dentro de nós, né? Para que as pessoas sejam transformadas e restauradas, né? Nós entendemos que o médico, ele cuida da doença, ele investiga, ele faz exame e ele investiga o que tem dentro de nós que está nos fazendo mal, né? Por isso que nós procuramos exercícios físicos para manter a saúde. Mas e o nosso interior? Será que existe um médico que consegue entrar no nosso interior e tirar tantas mazelas e tanto sofrimento de dentro de nós? Eu conheço um médico que tem poder para isso. Eu conheço alguém que pode arrancar toda a dor, todo o sofrimento de dentro de alguém. Ele é Jesus. Ele sonda coração. Ele investiga pensamentos e intenções. Coisa que médico nenhum tem a capacidade. Remédio nenhum funciona. Ele tem esse poder. E ele alcançou essas duas mulheres, tanto é que esse amor invadiu essa família, chegou no filho, e através de Timóteo foi aberto a primeira igreja, ele foi o primeiro pastor mencionado nas escrituras. Olha como o ensino de Lóide e de Eunice fez com uma geração. E elas estão registradas séculos depois, estamos aqui lendo sobre elas. Porque elas fizeram isso com toda a intensidade do seu coração, né? Nós vemos também em Atos 16:1,
que fala assim: chegou também a Derbe e Listra, eis que estavam ali certo discípulo de nome Timóteo, filho de uma mulher judia fiel, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos em Listras e Icônio. Bom, elas davam bom testemunho, ela era uma mulher fiel. Eunice Lode foi uma mulher que amou ao Senhor, né? E é mais interessante que fala que o pai era grego. Nós entendemos então que o ensinamento de Timóteo veio tudo dessas duas mulheres, porque o seu pai não instruiu ele na verdade. Né? Nós lemos mais adiante, né, quando diz ali no versículo 3 assim, ó, Paulo quis que Timóteo fosse com ele e tomando-o, o circuncidou. Era costume dos judeus circuncidar seus filhos, mas ele tinha ali a mãe judia e o pai grego. Não sabemos como que foi essa união, mas sabemos que ela existiu. Não sabemos se foi o pai dele que foi até a cidade da mãe, a mãe que foi até a cidade do pai, não sabemos, né? Não tem nada de registro sobre isso, mas o que nós entendemos é que ele não foi circuncidado, né, no costume dos judeus. Né? Mas quando ele cresce, ele começa o trabalho dele missionário, Paulo vê necessidade de fazer isso para que não haja falação das pessoas. Timóteo não foi circuncidado, ele não pode ser um pregador da verdade, né? Então, para acabar com o diz que, Paulo resolve o problema, né? Por causa dos judeus que haviam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego, sabia que ele não tinha feito o ritual, sabia que ele não tinha feito conforme o costume. Então, nós entendemos que todo o ensinamento e amor de Jesus e devoção a Jesus veio através da sua mãe e da sua avó. Grande exemplo, não é mesmo? Nós aprendemos demais com essas mulheres. Nós ficamos até mesmo envergonhados de ler que essas duas mulheres, num período muito difícil, que não tinham acesso à informação, conseguiram transmitir para o seu filho, para o seu neto, uma verdade a qual ninguém poderia roubar dele. Uma verdade a qual nem a morte tiraria dele. Ele foi privilegiado de ter essas grandes mulheres. E nós? Será que a nossa geração tem sido privilegiado de ter nós, né, em seus ambientes? Será que nós temos conseguido transmitir esse amor, essas verdades? O cuidado com a nossa vida, o cuidado com o nosso espírito, o cuidado com o nosso corpo? E aí? Será que nós temos conseguido ensinar as nossas crianças? Né? Porque nós lemos aqui que desde pequeno ele foi instruído. Se nós formos em 2 Timóteo 3,14, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, né? Paulo está falando para Timóteo, permanece naquilo a qual você aprendeu, que você foi inteirado, você esteve dentro desse assunto, você sabe muito bem o que é bom, o que é real para você. No 15 diz assim: que desde tua meninice sabe as sagradas letras, as quais podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, né? De pequeno, a Bíblia fala para nós, ensina o menino o caminho que deve andar, porque quando ele crescer, não vai desviar. Essa verdade fica impregnada em nós. Ela fica dentro do nosso ser e não importa para onde nós vamos, essa verdade vai vir em confronto com a realidade a qual nós estamos vivendo. Então nós precisamos nos preocupar com as nossas crianças. Nós precisamos nos unir para que a infância não seja roubada. É muito preocupante nós vermos a escola, nós vermos as criancinhas que não têm acesso a um cuidado verdadeiro, né, sendo roubada sua infância. Isso é muito preocupante, nós não podemos nos conformar. A Bíblia fala que não é para a gente se conformar com este século. Esse século diz que pode, mas nós, como servos do Senhor, nós dizemos que não pode. Não pode as nossas crianças ver qualquer filme. Não pode as nossas crianças ter acesso a qualquer jogo. Porque tudo está voltando para a maldade. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Seja ali uma leoa, né? Nós estamos aqui na semana do Dia das Mães, né? Nós temos que ser como leoas que defendem os seus filhotinhos com unhas e dentes.
Nós não podemos deixar que o mundo fale mais alto. Nós temos que ser as pessoas que levam a verdade, assim como Lloyd e Eunice levaram a verdade para Timóteo. Levaram para ele todo o seu amor, né? Nós temos elas aqui, gente, desse exemplo extraordinário de ensino. Eu quero que você frisa isso, seja esse exemplo extraordinário da verdade, da bondade, da graça, né? Nós não podemos ser pessoas mesquinhas, nós não podemos transmitir isso para os nossos filhos. Nós temos que dividir o que nós temos que compartilhar aquilo a qual Deus permitiu que cada um tivesse. Porque cada um vai ter a medida conforme consegue viver com aquilo. Mas o que nós temos, nós podemos repartir. Nós podemos repartir o nosso tempo, nós podemos repartir o nosso dinheiro, nós podemos repartir o nosso amor com as pessoas. E eu quero deixar aí para você, preocupe com as crianças que estão ao seu redor. Não importa se você é a mãe ou o pai dessas crianças, não. Importa que está no seu caminho por um motivo. Se preocupe aí com os seus vizinhos, né? Defenda essas crianças para que não seja roubada, assim como Timóteo foi protegido por essas grandes leoas, né? Essas grandes mulheres, né? E a palavra do Senhor continua falando assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aproveite isso daqui, ó. Ensine alguém, principalmente as crianças. Né? Nós temos que ensinar a todos, mas eu acho que o mundo ele vai mudar quando nós mudarmos a mentalidade das crianças. Por que nós vemos tantas coisas horrendas acontecendo dentro das escolas? Quantos ensinamentos a quais nós, como pais, não aceitamos? Porque se você mata ali na infância uma verdade da criança, ela vai ser um adulto ferido e um adulto fraco. Então nós precisamos nos preocupar, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Não somente em amar a Jesus, mas amar o nosso planeta, cuidar do nosso ambiente ao qual nós vivemos. Seja um instrutor da verdade. Seja um instrutor da verdade. Ensine alguém sobre esse amor, sobre essa graça. Invada o mundo com essa verdade, né? Vamos aprender com essas mulheres, né? Vamos aprender que o ensino, ele é muito importante. E hoje nós temos acesso ao conhecimento, né? Nós recebemos as informações muito mais rápido e nós precisamos levar aquilo que é verdade para frente, né? Que Deus abençoe a sua vida, que você pegue isso, medite muito nisso e comece, coloque a mão no arado, trabalhe para essa verdade ser levada para mais pessoas. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido a Deus para que Ele te alcance aonde você estiver. Até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.